A eleição de 2026 promete redesenhar o mapa político do Pará. 2 vagas ao Senado Federal estarão em disputa e, como sempre, não se trata apenas de votos, mas de poder, influência e sobrevivência política. De um lado, nomes consolidados, do outro, pré-candidaturas que tentam se viabilizar em um cenário cada vez mais polarizado. Hoje, você vai entender quem são os principais jogadores dessa disputa e, mais importante, quais são as suas reais chances nesse jogo. O peso do jogo político, bora entender isso. Antes de falar dos nomes, é preciso entender o tabuleiro. O Pará é um estado de dimensões continentais, com forte desigualdade regional e uma política historicamente dominada por grupos tradicionais. E, ao mesmo tempo, o crescimento de novas forças, especialmente ligadas à direita ideológica, começa a tensionar esse equilíbrio. E aqui entra um ponto central. Em eleições para o Senado, não basta ter votos. É preciso ter estrutura, alianças e capilaridade. Helder Barbalho é o favorito natural? Bom, se o governador entrar nessa disputa, ele larga como um dos principais favoritos, lógico, né? Tem alta exposição, é uma máquina administrativa poderosa nas mãos e reúne um conjunto raro de vantagens. Presença institucional, alianças amplas e forte articulação política. E as suas virtudes, por exemplo, pode ser a capilaridade em praticamente todos os municípios do Pará, uma base política consolidada, capacidade de transferência de votos. Mas nem tudo é vantagem. Podemos apontar como problemas o alto índice de desgaste natural após anos e anos no poder, rejeição em setores mais ideológicos, especialmente à direita, associação com a velha política, algo muito explorado por adversários. Indiscutivelmente, Helder é muito forte politicamente. Temos o outro jogador, Celso Sabino, que é o articulador silencioso. Representa aí um perfil completamente diferente. Ex-ministro e deputado federal, ele é o típico político de bastidor. Alguém que constrói poder longe dos holofotes. Virtudes? Bom, forte trânsito em Brasília, boa relação com diferentes espectros políticos, perfil técnico e moderado, mas há um desafio evidente. Os problemas? Baixa popularidade junto ao grande eleitorado, falta de identidade política clara, dificuldade de mobilização de massa. Sabino depende menos de carisma e mais de estratégia. E isso pode ser tanto quanto a sua maior fraqueza nesse processo. Terceiro, Chicão é um nome em construção. Surge como uma candidatura em formação. Ainda sem o mesmo peso dos principais concorrentes, ele tenta se posicionar como uma alternativa dentro de um cenário fragmentado. Suas virtudes, por exemplo, pode ser a menor rejeição inicial, possibilidade de crescer como uma terceira via nessa disputa e flexibilidade política. Os problemas? Baixo reconhecimento estadual, estrutura ainda limitada, dependência de alianças para ganhar tração. Chicão é, hoje, mais uma incógnita do que uma certeza. Quarto, Zequinha Marinho é conhecido como a força do interior. Tem um ativo valioso, a sua base consolidada no interior do estado, com forte ligação ao eleitorado evangélico e conservador, e aí ele se mantém nessa história competitiva. Virtudes, um eleitorado fiel, presença fora dos grandes centros e um discurso muito alinhado com a direita. Quais são os problemas que a gente pode apontar? Dificuldade de expansão para públicos mais urbanos, menor alcance entre eleitores moderados e uma dependência de nichos específicos. Zequinha joga com uma base sólida, porém limitada. Simão Jatene é um retorno possível. O ex-governador representa uma política tradicional em sua forma mais clássica. Experiente, lógico, respeitado por parte do eleitorado. Virtudes, uma experiência administrativa, foi 3 vezes governador, um reconhecimento de nome e um respeito institucional. Quais são os problemas que a gente aponta no Jatene? Baixa conexão com o eleitorado atual, dificuldade de renovação de discurso, o envelhecimento político em um cenário dinâmico. Jatene pode até entrar no jogo, mas não é mais o mesmo protagonista de antes. Mário Couto seria o discurso raiz. Mário Couto carrega um estilo direto,
combativo e popular. Um político que fala sem filtros e que já mostrou força eleitoral lá no passado. Virtudes, vamos lá, comunicação forte e direta, identificação com o eleitorado mais simples e um histórico político relevante. Quais são os problemas do Couto? Alto índice de rejeição, discurso considerado ultrapassado por parte do eleitorado e dificuldade de adaptação a esse novo cenário político que a gente vive. Mário Couto é intensidade pura, mas isso pode afastar como atrair também. Temos mais um play nesse jogo aí, o Éder Mauro, que é o bolsonarista radical. Quais são as virtudes? Um capital eleitoral consolidado, uma identidade política clara, associação direta com o bolsonarismo, discurso simples e direto e um forte apelo à segurança pública, que pode ser uma grande pauta nessa eleição. Problemas: alto índice de rejeição, dificuldade de ampliar para além dessa bolha que ele vive, isolamento político, concorrência forte no campo ideológico, limitação temática e também o histórico de problemas. O cenário real, quem tem mais chance? No fim das contas, a disputa pelo Senado no Pará deve girar em torno de 3 fatores. Primeiro, máquina pública, política e alianças. Segundo, capacidade de comunicação com o eleitor. E terceiro, nível de rejeição. Hoje, se o cenário se mantiver, nomes como Helder Barbalho parte na frente. Enquanto isso, a direita deve fragmentar votos entre candidatos como Zequinha, Jatene e Mário Couto. Já figuras como Celso Sabino apostam em articulação, e nomes como Jatene e Mário Couto dependem de um provável retorno ao protagonismo. A eleição de 2026 no Pará não será apenas uma disputa por cadeiras no Senado. Será um teste de força entre o novo e o velho, entre a técnica e o carisma, entre a estrutura e a ideologia. E como sempre na política, nem sempre vence o mais forte, mas sim o mais preparado para o momento. Se você quer continuar acompanhando os bastidores da política paraense, se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative o sino, deixe o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Dessa forma, o YouTube entenderá que esse vídeo é relevante e o entregará a mais pessoas. E ajuda também o crescimento desse canal. Bom, por aqui a análise vai muito além do óbvio. Até o próximo vídeo.